repreendemos agora pelo poder do teu santo nome. Nós entregamos neste lugar o nosso bairro. Nós entregamos, Senhor, as escolas também nas tuas mãos. Senhor, as crianças, Senhor, guarda as escolas. Guarda, Senhor, cada comércio, Senhor, em tuas mãos também. Senhor, nós cremos no teu agir, no teu poder. Agindo, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Mas, Senhor, nesta noite eu quero te pedir, clamando pela vida do nosso pastor Rogério. Senhor, em nome de Jesus, toca da cabeça à planta dos pés. Senhor, aonde há uma dor, Senhor da glória, vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toda dor vai tirando agora. Aonde ele está sentindo uma dor, passa com as tuas mãos. Senhor, passa com o teu sangue. Meu Senhor, tu sabe como o teu filho tem passado esses dias. Senhor, a pastora Lúcia, renova as forças dela. Senhor, toma a tua família, essa família em tuas mãos. Senhor, cada um deles, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela igreja de Realengo, Cardoso Moreira, aqui em Jardim Bambu, Senhor. Cada discípulo, cada membro, eu entrego nas tuas mãos. Eu creio no teu poder. Senhor, também te entrego, Senhor, que já está se aproximando o congresso dos jovens. Senhor, cada jovem em tuas mãos, as lideranças nas tuas mãos. Senhor, age, Deus, no impossível. Deus, tu tem o poder, Senhor, de fazer aquilo que tem que fazer, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, te louvando, te agradecendo. Cada ministério, cada rede, cada homem, mulheres, Senhor, nas tuas mãos aqui também. Senhor, vai de encontro a cada coração, a cada vida, Senhor. Que nessa noite algo venha acontecer. Não seja mais um culto, Senhor. Não seja mais uma noite, mas que estejamos aqui com o nosso coração quebrantado do Senhor diante de Ti. Essa oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. As palmas louvam o Senhor. Agradecendo, louvando a Ele, que Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser honrado. Em nome de Jesus, amém. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Estamos reunidos aqui para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Temos a certeza que Jesus está neste lugar. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga: Jesus está aqui na casa. Nós estamos aqui para honrá-lo, para exaltá-lo. Cumprimente essa pessoa que está aí do seu lado. Você já teve a oportunidade de cumprimentar esse irmão? Isso, cumprimente ele, saude ele. Diga que como foi bom você chegar e encontrá-lo aqui, de vocês estarem aqui na casa do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar? Pai querido, glorificamos o teu nome, engrandecemos o nome que está sobre todo nome, um nome exaltado, magnificado, glorificado, que é o teu nome, Senhor. Te convidamos, ó Espírito Santo, para que tu venhas estar reinando aqui neste lugar. Tudo que faremos aqui, Senhor, tem o propósito de engrandecer, magnificar e exaltar o teu nome, porque reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania sobre as nossas vidas. Reina aqui em nosso meio, toma o teu lugar, que essa noite seja uma noite de salvação, de transformação, de libertação. Declaramos julgos sendo quebrados, despedaçados pelo poder da unção aqui neste lugar. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém bem forte? Amém. Eu convido você que abra sua Bíblia no Salmo de número 136. É um salmo que fala sobre a benignidade do Senhor. É um hino de louvor ao Senhor que canta a benignidade do nosso Deus. Salmos de número 136. Pelas grandes obras que o Senhor realizou no meio do seu povo. É um cântico de ação de graças, de louvor ao Senhor.
Eu convido você a que abra a sua Bíblia para que juntos possamos ler Salmos de número 136. A partir do primeiro versículo, nós faremos essa leitura. E nós vamos fazer como um jogral. Eu vou perguntar e vocês vão responder a partir do versículo 3. Ou melhor, a partir do versículo 1. Nós já podemos fazer dessa maneira. Tá combinado? Ok. Então vamos lá, queridos. Ele tem por título: Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. É assim que nós vamos fazer, tá bom? Eu leio a parte A do versículo e vocês respondem com a parte B. Vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. E nós vamos agora passar para a parte final, o versículo 26. Eu vou ler uma vez, depois vocês vão repetir este mesmo versículo. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Vocês repitam. Toda a glória, toda a honra seja ao nosso Deus, porque a sua benignidade, ou seja, a sua bondade, o seu cuidado é para sempre na minha vida e na tua vida. Então vamos adorar ao Senhor, queridos. Convide teu irmão aí, vamos, meu irmão. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor todos juntos. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Jesus, vamos adorar aquele que é digno de receber o louvor e a adoração. Querido, se você chegou aqui nesse lugar, você escolheu a boa parte. Como Maria, que decidiu estar aos pés de Jesus, você decidiu estar com Ele nessa noite. E nós vamos engrandecer o nome do Senhor com essa canção, amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Você pode dizer isso? O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Que tenho eu, derramo aos teus pés. Não importa. Encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
ouvindo a sua voz. Suas palavras são mais desejáveis que uma doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor. Erga suas mãos e declare, igreja: eu encontrei o meu tesouro. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Declare: eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissesse a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Nós queremos estar aos seus pés, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Só a igreja, vamos declarar: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Vamos declarar a igreja assim? Eu encontrei o bem. Você pode dizer isso ao Eterno? Eu encontrei o meu. Nós encontramos, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Aplaude e exalte o nome do Senhor, porque nós o encontramos, querido, e Ele nos satisfaz. Senhor, possa fender-se os céus mais uma vez, Jesus. Nós queremos, ó Pai, entrar nos santos dos santos nessa noite. Queremos te adorar, Senhor, como tu deves ser adorado. Nós viemos neste lugar, Senhor, para entregar algo a ti, Senhor. O nosso coração está quebrantado, aberto para o teu fluir, Espírito Santo.
Querido, será que você pode se abrir para o Senhor nessa hora? Entregar a melhor adoração que você pode dar a Ele. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, que quando Salomão, quando ele terminou de edificar o templo, ele se põe de pé diante da congregação e começa a orar, pedindo que a presença do Senhor se manifestasse naquele lugar. Até então o Senhor habitava apenas uma tenda que Davi tinha levantado, mas ardia no coração de Davi levantar uma casa para o Senhor. Hoje o Senhor decide habitar dentro de você e dentro de mim, querido. Mas é necessário que você se abra para Ele. Da mesma forma que Salomão orava ali, intercedia com suas mãos levantadas, pedindo o fogo dos céus. E a palavra de Deus diz que a fumaça entrou na casa e inundou aquele lugar, ao ponto dos sacerdotes não se manter de pé. É isso que nós desejamos nessa noite. Que o nosso eu se derreta diante da presença. Que essa casa seja cheia da presença do Eterno. Eu não sei como foi sua semana. Eu não sei se você teve oportunidade de estar aos pés do Senhor como Maria. Mas eu te convido nessa hora, se renda a Ele. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele entrar no teu coração. Deixa Ele direcionar a tua vida. Entregue a Ele a sua adoração, querido. Entregue a Ele o seu louvor nessa hora. Oh, se fendesse os céus. Meus olhos estão em ti, minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui. Meu maior amor, pelas madrugadas a minha alma canta e a sua saudades, e a sua até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades. Você pode dizer isso? Yeshua, saudades. Eu não darei, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso, descanso às minhas pálpebras, até que eu seja, Senhor, até que eu
de prazer. Oh, se prendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, lugar de prazer. Faz a terra tremer, vamos declarar isso. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasgue os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasgue os céus. Chame ele, Maranata. Maranata, hora vem. Declare. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. Maranata. Maranata, hora vem. Maranata. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasgue os céus e desce. A palavra de Deus continua declarando, querido, lá em 2 Crônicas, que depois de Salomão ter orado, intercedido, cai um fogo dos céus. Mas Deus, ele se revela mais uma vez para Salomão e diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí sim, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Depois da oração de Salomão, Deus, ele faz uma promessa para ele, querido. Mas é necessário eu e você nos humilharmos, nos entregarmos, rasgar o nosso coração, nos derramarmos diante dele, para que o céu se rasgue. Eu vou te convidar nessa hora a fazer isso, a se humilhar diante da presença. Porque o coração de Davi era ansioso por trazer a presença, mas o coração de Davi era um coração quebrantado e contrito. Salomão, ele teve que interceder pelo povo para que aquilo acontecesse. Mas hoje eu te convido a se render diante da presença, para que a glória e a presença dele pese sobre a tua vida, querida. Se você puder se ajoelhar nessa hora, se ajoelhe. Se puder, se não puder, pode ficar de pé, mas que o seu coração esteja rendido. Os céus são só derramados para corações contritos, para corações que desejam a presença dele de verdade. Porque nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos prestar um culto ao Senhor. E nessa noite, Senhor, o nosso coração está rendido à tua presença. Ah, Senhor, nós nos derretemos diante da tua presença, Deus. Nós não somos nada, nós não temos nada, tudo é teu. Até o desejo de te adorar vem de ti. Como Isaías nós declaramos, nós não fecharemos os nossos olhos em a tua presença repousar. Senhor, nós abrimos os nossos corações a ti, Senhor, porque nós desejamos os teus pés e não apenas as tuas mãos, Senhor. Olha para dentro de nós nessa hora, Senhor. Olha para dentro da tua igreja e nos dá um coração ensinável, rendido aos teus pés, desejoso por ti, desejoso de comer o pão da presença. Nos rasgamos por inteiro, vem e preencha-nos com tua glória. Oh Senhor,
Conforme 2 Crônica, nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Pecados muitas vezes, Senhor, de estimação. Venha nos purificar, Senhor, com as Tuas águas purificadoras. Venha nos tornar limpos, Senhor, para que possamos entrar diante da Tua presença sem reservas. Que o desejo e o anseio do nosso coração seja tocar o Teu coração, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Cordeiro. Nós nos rendemos a Ti. Ouve nossa oração. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar. Você pode declarar isso, igreja? Neste lugar, até me tornar este lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar. Declare isso. Peça a Ele. Eu quero me tornar esse lugar, Senhor, que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, que eu não preciso sair, é só você ficar. É só você ficar aqui. Ô Espírito Santo, vem e habita no meio do louvor do seu povo, Senhor. Nós te desejamos. Você pode engrandecê-lo, querido, nessa hora. Você pode abrir os seus lábios e glorificar o nome dele nessa hora. Enchê-lo ele de glória e de honra. Aleluia. Glorificado é teu nome, Senhor. Nós te desejamos, querido, nos céus. Adoração não para. Adoração não para. Eu creio que existe uma adoração muito melhor do que a nossa. Mas Ele deseja ouvir a nossa voz, querido. Então abra os seus lábios e declare o seu louvor e a sua adoração a Ele. Porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Você pode orar isso? Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Que seja teu milagre, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar ao natural. Você está chamando o céu para a terra, querido, entenda isso. E da terra nós
somos, proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Declare. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração, uma ferida de fome. Se renda diante dele e declare. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que ele venha. Nós não nos cessaremos de clamar, Senhor. Erga suas mãos e declare. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que ele venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Só a igreja declarando, só a igreja. Até que o Senhor venha. Ele te deseja, querido. Até eu vou gastar. Ele te quer por inteiro, querido. Até que ele venha, até que o Senhor venha. Todos juntos vamos. Até eu não vou descansar. Declare com força, igreja. Se gaste, se renda diante do teu altar. Seja agora, vem
declarar uma nova canção a Ele, igreja? Será que você pode abrir os seus lábios e adorá-lo da sua forma espontânea? Porque Ele te deseja. Ele deseja ouvir a sua canção, a sua oração. Ele te fez um ser criativo, um ser para desfrutar da presença dEle. Nós não cessaremos até que a tua presença venha e nos encha por inteiro. Presença que nos preenche e muda a nossa história. Porque onde a presença entra, a novidade de vida, a transformação de vida, a transformação de realidade. Onde a presença entra, o homem não pode ficar de pé, seguindo a presença dEle. Aleluia. Glorifique, exalte. Aleluia. Seja o teu nome, Jesus. Como é bom estar na tua presença. Aleluia. Você está com o teu coração preparado, eu não tenho dúvida, para receber a palavra de Deus, que já está gerada, foi gerada no coração de Deus e será ministrada a tua vida nessa noite. Você está preparado para receber? Amém. Tome assento nesse momento, nesse mesmo espírito. Eu quero convidar a pastora Alessandra para vir aqui à frente. Ela será um instrumento que Deus estará usando nessa noite para trazer a sua revelação à igreja do Senhor Jesus. E eu quero declarar que os teus ouvidos, eles foram preparados pelo Espírito Santo, através do louvor, através da adoração. E eu quero declarar já antecipadamente que esta palavra ela irá gerar fruto na tua vida e que nunca mais você será o mesmo, porque a palavra de Deus ela promove transformação na vida de todo aquele que crê. Coloque a mão no teu peito nesse momento. Isso, todos nós com a mão em nosso peito, e você vai pedir, repetindo as palavras que eu vou dizer. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, a minha alma clama pela tua palavra, transforma-me, liberta-me pelo poder glorioso da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós já nos alegramos, porque podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. E sabemos que coisas grandes e firmes o Senhor já tem ministrado a nós. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue a falar conosco. Continue a tratar conosco agora através da tua palavra. Fala de forma poderosa, profunda em nossos corações. Todos que estamos aqui necessitamos desta palavra. Então, Senhor, fala conosco. Queremos declarar, abençoar a tua serva, que ela seja um instrumento afinado por ti, usado por ti, e que flua através dela todo o conhecimento do teu coração, toda a tua revelação, que ela seja, Senhor, um instrumento completamente pronto para o teu uso, para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Graça e paz, igreja, amém? Eu, sinceramente, é com temor e com tremor que eu venho trazer essa palavra. Eu
Deus falou comigo ontem sobre essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Se encontra em Juízes 9. Juízes 9. Vamos começar do 7. Tem como título a parábola de Jotão. Juízes, capítulo 9, versículo 7. E diz assim: E dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhe: Ouvi a mim, cidadãos de Siquém, a Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a levar e a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disse as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis como rei sobre vós, vinde e confiai debaixo de minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma todos os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceramente procedestes fazendo rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento de suas mãos. Até aí. Nós vamos entender essa parábola, mas antes de começar a falar sobre essa parábola, eu quero fazer com que você entenda, historicamente, o que estava acontecendo naquele momento. Naquele momento, se a gente for ver um pouquinho a capítulos atrás, a gente vai ver Gideão sendo chamado, Gideão com medo para libertar o povo, né? E ali ele vai lá, ele escuta a palavra do Senhor, ele liberta o povo. E depois passa-se um tempo, Gideão segue-se com a vida. Gideão, ele tem algumas esposas e ele tem 70 filhos. 70. Desses 70 filhos, os cidadãos de Siquém chamam a Gideão e propõem a Gideão que ele reine sobre eles e que ele se constitua como rei. Mas ele simplesmente diz que não. Gideão falou: Deus não me chamou para liderar sobre o povo. Deus me chamou como libertador de Israel e eu continuo cumprindo a função que Deus me chamou, mas não quero reinar sobre Israel. Não quero ser rei. Gideão vem a falecer e dentro desse, quando ele falece, logo em seguida os 70 filhos dele, sendo que 69 filhos eram de esposas com que Gideão teve. Porém, um dos filhos, que era Abimeleque, era filho de uma concubina. E os filhos da concubina, geralmente lá, eles não tinham a mesma herdade dos filhos da esposa. Então, os filhos da esposa, eles receberiam a herdade do seu pai. Então, tudo aquilo que seu pai passasse para eles, eles receberiam. Mas a filha da concubina, ele só receberia aquilo que viesse da sua mãe. No caso, Abimeleque, ele não tinha como herdar e nem estar na frente do povo. Porque antes dele tinha 69 filhos, que eram filhos das esposas de Gideão. Porém, ele se levanta, Abimeleque se levanta, vai até Siquém e fala o seguinte: vocês vão deixar 70 reinarem sobre Israel, podendo um só eu
ser o osso do osso de vocês e carne da carne de vocês ficar sem reinar? Por que ele se referia a isso? Porque, na verdade, essa concubina, ela era cananeia. Então, depois que houve a libertação por Gideão e tudo, o povo começou a ter contato com outras pessoas que entraram para a tribo ali, mas eram de outras religiões, eram de outros lugares. E essa concubina, inclusive, era cananeia. E adorava Baal. E aí, ele foi criado ali adorando Baal. Quando Gideão morre, o povo se corrompe de novo e volta à adoração a Baal. E eles começam a adorar Baal de novo. O que faz a falta de uma liderança? De uma posição que está na frente, de uma posição que não se corrompe. Enquanto Gideão estava lá, o povo adorava a Deus. E aí eles começam a infiltrar e constroem um altar para Baal e começam a adorar Baal. E aí quando Abimeleque se levanta e diz, olha, eu quero reinar, porque eu tenho o sangue de vocês, eu tenho o osso de vocês, ou seja, eu também participo do culto a Baal, eu também sou cananeu e eu também quero reinar, mais do que os meus irmãos. E aí ele arma um plano e ele mata os seus irmãos. Né? Eram 70 junto com ele, ele mata 68 irmãos. Para que ninguém pudesse disputar o trono com ele. Se é que Gideão não estava no trono, porque ele não aceitou ser rei. Mas como foi proposto a ele, os filhos teriam a mesma proposta. E aí, ele mata os 68. Porém, um dos irmãos, o mais novo, se chama Jotão. Ele vai embora, vai se refugiar para que ele não fosse morto por seu irmão. E nem por todo aquele povo que fez um juramento a Abimeleque que ele seria rei e financiou politicamente ele, ou seja, tirou dinheiro do templo de Baal, das ofertas de Baal e financiou diretamente a ascensão de Abimeleque. E nisso Jotão se refugia e vai se esconder. Mas quando Deus chama alguém, quando Deus separa alguém, esse alguém precisa falar aquilo que Deus coloca para sua boca para falar. Ainda que com muita relutância. Mas Jotão se levanta, ele volta a Siquém e diz assim, eu preciso falar com o povo de Siquém. Ainda que eu seja morto, eu vou falar com esse povo e vou transmitir a esse povo aquilo que Deus manda eu dizer. E aí ele começa, muito sabiamente, com a parábola das árvores. E aí ele começa dizendo, nessa parábola, ele começa falando sobre que as árvores buscam, dentre elas, uma árvore para que possa reinar nessa floresta. E aí a primeira árvore que ele cita a oliveira. E aí ele começa a fazer uma alusão entre árvores e pessoas. E eu queria que nessa noite você recebesse como essa parábola na sua vida. Que tipo de árvore você tem sido para Deus? Deus tem te chamado como árvore frutífera, amém? Deus tem te chamado como árvore que dá muitos frutos. Porém, que tipo de árvore você tem sido diante a presença do Senhor? Que tipo de árvore Deus tem te trazido e quer te transformar para que você dê frutos e frutos com abundância e faça com que os seus frutos sejam frutos que deem alimento para os outros. E aí ele começa falando da oliveira. Oliveira, e aí ele diz, lá no versículo 9, não, no versículo 8. Reina tu sobre nós, e a oliveira responde no 9. Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e eu iria labutar sobre as árvores? Ou seja, deixaria eu aquilo que Deus mandou eu fazer para me reinar sobre outras árvores? Porque quando a gente pensa naquilo que Deus nos chamou para fazer, mecanicamente a gente acha que simplesmente está numa posição que é agradável aos nossos olhos. Porém, a oliveira, ela entendia
que o seu papel não era estar sobre os outros, mas era fazer a função pela qual ela foi chamada para fazer. Qual foi aquilo que você foi chamado para fazer? Deus tem uma chamada específica na minha e na tua vida. Eu não preciso, se eu fui chamada como oliveira, eu não preciso ser figueira. Se eu fui chamada como oliveira, eu não preciso ser espinheiro. Eu preciso apenas ser aquilo que Deus me chamou para ser. Quando Deus chama Gideão, que estava ali, se escondendo, com medo, para ser libertador de Israel, e ele diz, eu sou o menor da tribo dos meus pais. Eu sou o menor dos meus irmãos. Mas Deus fala, é você que eu quero como libertador. E Deus faz com que aquele homem cresça assustadoramente e se transforme no libertador daquele povo. Independente de como você se acha, se Deus te chamou, se Deus te separou, se Deus te escolheu, querido, independente do que os homens possam te ver, Deus tem uma unção específica para você. Mas não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não queira ser aquilo que Deus não tem te entregado para ser. Nesse caso aqui, a oliveira fala de unção. Unção significa frutificar semelhantemente com uma vida cheia da presença do Espírito Santo. O produto original da oliveira é o azeite. E se a gente for ver na palavra de Deus, o azeite ele servia para ungir reis e sacerdotes. O azeite significava cura. Em determinadas pessoas se colocava o azeite para que houvesse cura. O azeite significava também para acender as lamparinas do templo do Senhor, lá no lugar santo. Era uma peça principal o azeite. Também, no finalzinho do azeite, no final da prensa, ele ainda servia de sabão para limpar. Então, quem é a oliveira, ele tem essas características. Ele tem unção do Espírito Santo para ir, para promover a cura, para falar, para levar a cura do Senhor, para levar a unção do Senhor, para ser luz nessa terra, para ser chamado como oliveira, para acender os candeeiros, para estar dentro do templo do Senhor, ser o instrumento de Deus a ser usado, não só no altar não, porque quem é instrumento de Deus não é usado no altar, é usado lá fora, é usado em qualquer lugar. Se tu é oliveira, querido, tu é usado até lá fora, até nos locais improváveis. Tu é usado porque tu é oliveira, tu é chamado, tu é ungido por Deus. Tu não precisa estar aqui na frente. E quem é oliveira sabe que é oliveira. E a oliveira diz, eu não preciso ser rei. Eu não preciso reinar sobre outras árvores. Mas eu preciso estar no meu posto. Ou seja, se tem a unção de Deus, para que tu quer a glória do homem? Se tu tem a presença de Deus em você, se Deus te chamou como oliveira, como ungido dele, para que a glória humana? Para que essa busca incondicional que a gente vê aí hoje? Que a gente busca desenfreadamente situações que a gente não sabe. Muitas vezes você vê situações aí fora que as pessoas buscam, e quando chegam lá não conseguem fazer, porque não foram chamadas para isso. Porém, quando você tem a unção de Deus, esteja no lugar. E eu costumava dizer para os meus filhos o seguinte: o que vocês vão ser quando crescer? Seja não aquilo que dá dinheiro, porque nem sempre é aquilo que dá dinheiro, aquilo que promove status, é o melhor. O melhor é estar feliz naquilo que você faz, no seu chamado. Porque muitas vezes, a gente está numa situação só por status. E eu quero ser aquilo. Então, por status, eu começo a mover a minha vida naquele sentido de promover que eu seja aquilo que eu acho que eu devo ser. Pode ser que em algum momento eu até consiga, mas eu não vou ser feliz ali. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para outra situação. Deus tem me encaminhado para ser outra coisa. E aquilo que Deus tem me preparado para ser,
Deus tem me escolhido para ser, Deus tem me ungido para ser. Querido, ninguém pode tomar. Esses dias eu compartilhei um status e dizendo que aquilo que nós fazemos, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos, isso pode ser substituível. Mas aquilo que eu sou é insubstituível. Aquilo que você é insubstituível, porque você tem um DNA. Só você tem. Você tem uma identidade. Só você tem. Você tem um chamado. Só você tem. Pode ser que aquilo que você faça, outro faça igual, mas não é você. Então aquilo que eu faço, todo mundo pode fazer. Mas aquilo que eu sou, só eu sou. E a gente precisa ter esse conceito. Para que eu fui chamado? Deus tem me chamado para quê? E aí a gente continua no versículo 10 e no versículo 11. Ou melhor, vamos no 11 logo. Que ele diz a figueira: vem tu, figueira, e reina sobre nós. E aí a figueira disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir reinar sobre as árvores? A figueira diz: opa, a oliveira não quis. Eu também não, eu sei o meu lugar. A figueira ali, ela representa a alegria, porque ela traz doçura. É um doce que dá prazer. A figueira também, ela é utilizada, lá em Ezequias a gente vai ver que ela foi utilizada para colocar sobre a barriga, né, para acabar com a úlcera. Também em relação à questão de enfermidades, também ela trazia cura. Ela trazia alívio para as dores. E aí a palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus, em determinado momento, ele passa, ele vê uma árvore, uma figueira, porém, essa figueira não tinha frutos. E ele vai lá e amaldiçoa a figueira, e ele fica muito, muito chateado com aquela situação. Você parece que é, mas você não é. Você tem cara de que tem figos, mas você não tem. Você parece ser, mas você não é. Querido, nós não podemos parecer com aquilo que não somos. Nós precisamos ser aquilo pelo qual fomos chamados para ser. E Deus tem essa chamada exclusiva para mim e para você. E a gente não precisa bater cabeça. A gente simplesmente precisa dizer sim ao chamado de Deus. Porque muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira brigando com Deus e brigando com os homens por causa de uma determinada situação que não está gerando paz sobre a tua vida, não está gerando paz sobre o teu ministério, sobre paz sobre a tua família, só vive em guerra, tudo parece que dá o contrário. Ah, mas é peleja porque eu estou fazendo a obra de Deus. Para com isso. Isso é religiosidade. Eu não estou pregando aqui uma pregação de dizer, porque eu sirvo a Deus, tudo vai acontecer na minha vida, eu vou ser rico, eu vou ser próspero, eu não vou ter problema. Não. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que, querido, se você vive no deserto a vida inteira, deserto é lugar de passagem, não de morada. Tem alguma coisa errada. E você precisa procurar a Deus e perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes, porque... E eu já escutei isso, infelizmente. Mas a gente não tem que ter paz, porque a palavra de Deus diz que Jesus não veio para dar paz. Epa! Estão lendo a palavra de Deus errada. Jesus é paz, sim. Ele não veio para dar paz ao mundo, porque ele não compactua com as coisas do mundo e nem compactua com o meu e o seu pecado. Mas ele veio para trazer paz, sim. Ele é o Deus de paz. Então o resto da Bíblia que diz que ele é Deus de paz, a gente joga fora. Ele é Deus de paz, sim. Você precisa entender aquilo que você foi chamado para fazer. Você precisa entender que, é claro, que você não vai ser feliz. Você é feliz, mas você não vai ter a felicidade todos os dias. Você não vai acordar todos os dias com a síndrome de Peter Pan e achar que você está no mundo perfeito, no mundo de ilusões, porque isso não existe. No mundo nós teremos aflição. A palavra de Deus diz, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, você também vai vencer. Guerras nós vamos ter, mas a conquista, quando a gente está dentro da vontade de Deus, ela é certeira. Eu só não tenho a conquista quando eu estou fora da vontade de Deus. Quando eu quero alguma coisa que Deus não quer o que eu quero. E aí eu começo a ter problemas, sim, porque eu quero aquilo que eu acho que eu tenho direito,
que vai ser perfeito para mim, quando na verdade Deus tem me chamado para outra coisa, Deus tem me intitulado para outra coisa, e aí eu começo a ter conflitos. Por quê? Porque eu estou lutando e brigando contra a própria vontade de Deus. Eu quero algo, Deus quer outro. Eu quero algo, Deus quer outro. Ah, mas você está dizendo que a gente não passa por problemas, que a gente não vai ter luta? Vai. Você vai ter luta primeiro com você mesmo, porque a maioria das vezes nós não temos vontade de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? As nossas vontades muitas vezes querem saciar a nossa carne. Nós vamos ter problemas com o mundo e nós vamos ter problemas com Satanás. Claro. Nós vamos ter problemas. Mas, querido, aquele que está debaixo da proteção de Deus, aquele que está sendo separado, escolhido, ele pode passar pelos vendavais da vida, ele pode ser chacoalhado, mas ele não quebra. Uma figueira dessa aí, sabe quantos anos tem? Firme desse jeito. Ainda produzir frutos, e frutos em abundância, fruto doce. É isso, querido. Que independente da luta que você viva, independente do caos que esteja o mundo, independente das coisas, você continua sendo chamado para dar frutos doces. Você continua sendo chamado para fazer a vontade do teu mestre, daquele que te separou, daquele que te escolheu. A videira, ela fala de... Ou seja, eu não estou na figueira. Na figueira, ela simplesmente fala sobre isso, sobre servir a Deus com alegria, sobre a alegria da salvação. Você tem prazer em servir a Deus? Hein, crente figueira? Tu tem prazer em fazer a obra de Deus? Tá chovendo, mas eu estou lá. As coisas estão acontecendo, mas eu estou lá, porque eu tenho alegria de servir ao meu Senhor. A figueira disse, tu acha que eu vou deixar de servir ao meu Deus para servir às outras árvores? Ou seja, tu acha que eu vou deixar de reinar, de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, para viver uma vida que você quer que eu faça? E aí a gente vai lá para o versículo 13, que diz assim, falando sobre a videira. E a videira é chamada de novo para liderar aquele lugar. E a videira diz o seguinte: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria eu reinar sobre as árvores? A videira fala de comunhão. A videira é o pé de uvas, e ela, né, não só de comunhão, mas também da alegria do Espírito Santo, porque o vinho, ele fala sobre a alegria do Espírito Santo. É uma bebida tradicional de milênios, né? E eles simplesmente faziam isso. Eles tiravam aquela uva. A uva ela era colocada lá para ser pisada, tirava o suco da uva. Daquele suco, eles se alegravam em festas. Eles também usavam para cura. O cálicezinho lá de uva que Paulo fala. E a gente vai ver que a característica do vinho é a durabilidade. Ou seja, se a gente for ver, além do valor nutritivo da uva, que combate, né, o envelhecimento precoce, tem todas as coisas, ela é nutritiva. Eles levavam esse suco de uva a desertos. Ou seja, na viagem do deserto, ele era uma bebida que dava nutrição a eles, para que eles pudessem resistir a tudo aquilo ali que estava no deserto. Sabe? E ou seja, quem foi chamado como videira é alguém que frutifica não na sua vida, no seu umbigo, mas é alguém que frutifica na vida dos outros. É alguém que está lá para dizer assim, ó, eu estou contigo, eu vou andar contigo. Eu vou ser um com você. Tu tá triste, eu vou levar Jesus para você. Eu vou trazer a alegria do Espírito Santo para você. É alguém que está ali frutificando. Alguém que não para de crescer. Alguém que não para de dar frutos. Alguém que em meio ao deserto, ele consegue trazer alimento para as pessoas que estão ali passando necessidade. Quem é você na casa de Deus? Quem é você no reino de Deus? Será que no meio do deserto você se junta com outro e começa a chorar? Ou você se levanta e diz assim, ó, realmente a situação está difícil, mas vai dar certo. Vai dar certo. Nós temos a unção de Deus. Nós temos a uva. Nós somos a videira. Eu posso
compartilhar com você em meio ao deserto, no meio de um sol escaldante. Eu posso ter nutrição, posso chegar para você com a minha presença e falar. E aí, diz o seguinte, que também, não só a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Fala do crente videira, aquele que precisa estar perto de Deus, aquele que precisa estar nos pés do Senhor, aquele que sente necessidade e precisa se alimentar de Deus. Esse é o crente de videira, que busca a Deus incessantemente, que busca estar em contato com Deus e com os homens, com os irmãos, levantando esses irmãos. É o crente que ele pode perder a razão, mas ele não perde a sua comunhão. Sabe? Vou brigar para quê? Vou discutir para quê? Eu quero ter comunhão. Os meus valores não podem ser quebrados. Nós conhecemos os nossos valores, nós conhecemos aquilo que Deus manda fazer. Isso não pode ser quebrado. Mas às vezes a gente entra numa picuinha que não precisa, sabe? E aí eu me lembrei de uma parábola do burro, não sei se vocês conhecem, parábola do tigre e do burro. Chega o tigre e o burro numa confusão tremenda na selva, e eles começam a brigar, e brigando, e batendo boca, porque o burro, ele olhava para a grama, e ele dizia que a grama era azul. E o tigre dizia, deixa de ser idiota, tu não está vendo que a grama é verde? E ele dizia, não, a grama é azul. E como eles começaram a briga e uma discussão sem limite, e eles não paravam de brigar, eles então vão até o rei da selva, e chegam diante do rei e falam, rei, nós estamos com um problema. E aí o rei falou, eu estou vendo. Vocês estão brigando, todo mundo está escutando a briga de vocês, está incomodando a selva inteira. Está incomodando os outros animais que nada tem a ver com a discussão de vocês. E o que está acontecendo? E aí eles começam a se explicar. E o tigre, cheio da razão, fala, Senhor rei, olha, esse burro ignorante está dizendo que a grama é azul. Mas todo mundo está vendo que a grama é verde. E o burro olha para o senhor da selva e fala, não, senhor, a grama é azul. O leão pensa, olha, vê aquela confusão no meio da selva, todo mundo já discutindo, todo mundo brigando, todo mundo pegando, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fala um pouquinho daqui, um pouquinho dali, todo mundo já trazendo problema na selva. O leão diz assim, muito bem, burro, você está certo, a grama é azul. A grama é azul. Tigre, você está preso durante 2 anos. E aí o tigre fica muito bravo. O burro vai embora, saltitando, feliz, para pular na grama azul, que ele dizia ser azul. E o tigre muito irado. E ele diz para o rei, rei, por que você me mandou prender e deixa o burro solto falando essa asneira? Todo mundo não está vendo que a grama é azul? A grama é verde, o senhor está dizendo que a grama é azul também? E ele diz, você já se viu a sua imagem hoje? Olha você, tigre, um animal grande, bonito, cheio de pompa, de agressividade. Um animal que coloca medo nas pessoas. Um animal inteligente, que tem um instinto. E ele diz, tá vendo? Você é tudo isso. É, eu sou. E eu tenho razão. A grama é verde. Ele, porém, como é que um animal desse porte, que foi chamado para reinar, com todo o seu esplendor, vai brigar com um burro, porque a grama é azul, você não está vendo que é verde? Ou seja, vai criar contenda de uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. Tu sabe que é verdade, para que bater boca, vira descosta, tá bom, a grama é azul. E fique na tua grama verde, querido. O mal da gente é muitas vezes achar que porque temos razão, estamos acima de todo mundo. Você pode ter razão, mas não perca a tua paz, não perca a tua comunhão, não perca aquilo que Deus escolheu para você fazer. Estão dizendo que é azul,
seja azul, é cor de rosa, hoje a gente está de rosa, seja rosa. Mas, querido, não perca aquilo que Deus te chamou. Você foi criado à semelhança de Deus para governar sobre essa terra e não para brigar com burro por causa de cor de grama. E não para dizer uma coisa que todo mundo sabe, que está todo mundo vendo, mas que você ainda quer fazer valer a tua palavra. Você não precisa fazer valer a tua palavra. É o que é. Seja tigre. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Se levante como Deus te chamou para ser levantado. Está dizendo que não pode, está dizendo que é azul, está dizendo que é verde, sei lá o que é. Diga, tá bom, você tem razão. É verde, é azul, é rosa, é preto, é preto. Você sabe dos valores de Deus, da palavra do Senhor. Se você diz que é assim, uma pessoa diz que é assada, deixa Deus provar. Para de querer provar aquilo que só Deus pode provar para você. Para de querer ter honra quando Deus é o honrado da situação. Muitas vezes você está pagando o preço por estar certo, como o tigre foi preso e ele estava certo. Mas por quê? Porque ele, sabendo quem ele era, ele promoveu contenda dentro do local da floresta. Ele não precisava. Bastava ele se calar e dizer, eu sei o que eu sei, e ponto. Porque o rei também sabia que a terra, que a grama era verde. Todo mundo que entrou na confusão da selva sabia que a grama era verde. Mas estava todo mundo ali aplaudindo a briga, a contenda e dizendo, vai lá, fermenta mais, fermenta mais. Você foi chamada como videira para trazer comunhão e não dissensão. Você foi chamada como uva para trazer doçura e não azedume. Para nutrir o povo que está lá no deserto, para ser nutrido quando precisa. E não para trazer mais calamidade, mais problema. Mas disse-me disse. Às vezes calar. E às vezes a gente acha que calar, no momento é perder a razão. Quem tem razão é o que é, não precisa provar o que é. Você é aquilo que é, ou você precisa provar? Porque se você precisa provar, é porque nem você tem certeza do que você é. E aí, quando nenhuma delas mais, nem a oliveira, nem a figueira, e nem a videira, ela negocia o seu chamado para reinar sobre as outras árvores. E aí eles vão até o espinheiro. Eles chegam diante do espinheiro e dizem assim, lá no versículo 14 e versículo 15. E ele diz, reina sobre nós, espinheiro. Vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro, com toda a sua pompa, ele diz, se na verdade me ungis como rei sobre vós, vinde, confiai debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Ou seja, o espinheiro era o orgulho em pessoa, né? Ele é uma árvore que produz espinhos. A função dele é produzir espinhos, mais nada. É o tipo de pessoa que você chega e é arrogância em pessoa o tempo todo. Ela só produz espinhos. E aí ele começa a dizer assim, olha, se vocês quiserem e confiar em mim, vem para debaixo da minha sombra. Espinheiro tem sombra, gente? Muito mal, tem um pouquinho de folha, mas a maioria das coisas ali, você vai até pegar sombra, mas você vai sair lascado dali. E aí ele diz, mas se não me obedecer, aí ele já começa, se não me obedecer, que saia fogo de mim e consuma os cedros do Líbano. Ou seja, vem, eu quero, eu aceito esse chamado. E eu vou proteger vocês desde que vocês estejam debaixo daquilo que eu quero. Porque a partir do momento que sair, seja vocês consumidos com fogo. E o povo, as árvores, clamamos então o nosso rei, o Senhor espinheiro. E o espinheiro, ele é consagrado ao rei da floresta, ao rei de todas as árvores. Ou seja, ele é levantado
simplesmente para fazer a sua própria vontade. O espinheiro, ele, por causa da sua secura, a principal função dele é trazer espinhos e acender fogo. É para isso que ele foi chamado. Ele não foi chamado para reinar, mas ele foi chamado para espetar as pessoas. Ele foi chamado para acender como fogo. E aí, ou seja, quando começa tudo, ele automaticamente começa a fazer um julgamento arrogante dele mesmo, do seu fogo, que vão queimar quem não aceitá-lo como rei, que vai fazer e acontecer quem não se dobrar até ele. A palavra do Senhor diz que aquele que não dá fruto é queimado, jogado no fogo. O espinheiro, ele não dá fruto, ele só dá espinhos e serve para ser lançado no fogo. E muitas vezes, né, a gente acaba sendo chamado para uma determinada coisa, e não é aquilo que Deus nos chamou para ser. Geralmente, quem é chamado como espinheiro, ele planta coisas ruins, porque ele só sabe ferir e queimar as pessoas que estão ao seu derredor. Ele não admite que a vontade dele seja diferente. Ou seja, vamos resolver o que vamos fazer agora para o reinado de Israel. E aí fulano de tal resolve, vamos fazer um arco colorido. E ele diz, não, é preto e acabou. Vamos fazer um gramado de futebol. Não, não quero, é um estacionamento porque eu decidi. Ou seja, ele não precisa de reunião, porque ele já decidiu tudo. Ele não precisa reinar em democracia, porque ele não é democrático. Ele faz aquilo que ele quer fazer, independente do que queiram. É aquilo que ele escolhe, a decisão final é dele, tudo vem dele, tudo é pertencente dele, e se não tiver a favor daquilo que ele quer, é lançado ao fogo. Mas Jesus não fala sobre isso. Jesus fala que aquele que não dá frutos, esse é lançado ao fogo. E o espinheiro, ele não é as pessoas que precisam ser lançadas ao fogo, mas é o espinheiro. É aquela pessoa que fere, aquela pessoa que tem um comportamento arrogante, que é um juiz de valor, que são características de espinhos. Lá em Gênesis 3:18, não precisa nem colocar, quando o homem peca, Deus ordena que nasçam naquele lugar cardos e abrolhos, espinheiros. Ou seja, Jesus também levou espinhos na cabeça para mostrar o seu plano redentor, até para que aquele que se acha digno de julgamento por ter plantado coisas possa entender que Jesus, ele foi ferido por espinhos de um espinheiro. O espinheiro, ele promove feridas que muitas vezes trazem dor. E às vezes, em algum momento das nossas vidas, talvez você não tenha nascido para ser espinheiro, mas em algum momento da nossa vida, a gente acaba sendo espinheiro na vida do irmão. A gente acaba sendo espinheiro na vida do próximo, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge. Deus não chama ninguém para ser espinheiro, porque o espinheiro tem passagem direta para ser lançado ao fogo. Deus chama mulheres e homens como oliveira, como figueira, como videira. E eu não sei em qual dessas árvores você se assemelha nessa noite. Talvez você tenha chego aqui dizendo assim, a minha vida realmente está um espinho só. A situação está realmente difícil, eu não consigo ser unção, eu não consigo ser alegria, eu não consigo ser bênção, eu só estou espinhando, eu só estou machucando. Querido, há tempo de mudança, porque Deus não te chamou para isso. Você está sendo aquilo que Deus não te chamou. Deus te chamou como a menina dos olhos dele. Deus te chamou para ir, para dar frutos e frutos em abundância.
E esses frutos serem frutos de cura, de restauração, não somente para você, mas para aqueles que te cercam, para essa nação corrupta, essa nação que precisa do seu auxílio, para jovens e crianças que estão se perdendo nesse mundo. Deus tem te chamado para ser diferente. E aí a gente vai ver que depois que Jotão, ele conta essa parábola ao povo, e ele vai embora. Ele fala da palavra, e ele se refere a Abimeleque dizendo: vocês tinham tudo para escolher, mas escolheram um espinho. O espinho vai lançar fogo sobre a vida de vocês, vai ferir vocês, mas foi uma escolha. E muitas vezes nós escolhemos aquilo que, como eu vou dizer, a gente escolhe prefeitos, lideranças, a gente escolhe presidentes, a gente escolhe pessoas que estão acima de nós, porque muitas vezes compactuam daquilo que a gente faz. Escolha alguém que tenha frutos para te dar. Escolha alguém que possa caminhar contigo no deserto e saciar a sua sede, trazendo nutrição para a tua vida. Escolha alguém que possa andar contigo e ser alimento para a tua vida. Escolha pessoas ao teu lado que façam você frutificar, porque quem frutifica não fere. Quem frutifica leva o outro a se frutificar também. Quem frutifica tem sempre uma semente para dar ao outro e fazer com que ele cresça. Tem sempre um alimento para dar ao outro, puxar o outro e dizer: vamos lá, se alimenta agora. Eu tenho eu divido no meio com você, mas eu não te firo. Eu não uso para ferir com você. E a gente vai ver que Abimeleque, nessa situação toda, se levanta um outro homem, se eu não me engano, chamado Gaal. Gaal se levanta no meio da tribo deles. E ele diz que não concorda com Abimeleque, que ele não concorda com aquele reinado. E aí, ele se levanta junto com o povo para fazer contenda ali, para que tirassem Abimeleque do poder. E Abimeleque ficou sabendo, porque ele tinha pessoas infiltradas, e ele fica sabendo, e ele vai à noite, e ele mata todo mundo, e as pessoas que sobram de Siquém, eles se escondem dentro do santuário de Baal. E eles se escondem ali com medo, achando que Baal fosse defender eles. Achando que Baal, de alguma forma, ia proteger eles e aquela cidade. E Abimeleque estava com tanto ódio, com tanta raiva no seu coração, que ele manda queimar todo mundo, e ele diz: bota fogo em todo mundo, queima todo mundo, queima a cidade toda, eu quero que morram todos. Esse foi a liderança que escolheram, que estava preocupada simplesmente no seu poder absoluto, em ser espinho e não ser alimento. E ali, ele queima todo mundo, e ele manda botar fogo também no santuário de Baal, e todo mundo ali é queimado, e é morto. E aí, pela segunda vez em Juízes, se levanta uma mulher. A gente vê que Débora se levantou em Juízes. E aí levanta-se uma mulher que ninguém sabe o nome. E essa mulher, da onde ela estava, quando Abimeleque passa, ela pega uma pedra e taca na cabeça de Abimeleque. E abre a cabeça de Abimeleque, e Abimeleque cai, já morrendo, sussurrando. E Abimeleque fala para o seu guarda: me mata, para que ninguém saiba nessa nação que eu fui morto por uma mulher. Todo mundo sabe, né? Porque a Bíblia conta. Mas ele simplesmente tenta esconder ele, dizendo: me mata, porque era um tempo muito machista, né? As mulheres já não podiam ter voz. E ser morto, um rei que está matando todo mundo, ser morto por uma mulher? Pois é, ele é morto por uma mulher. E ali, o seu guarda transpassa a espada dele e acaba de matá-lo. Mas, na verdade, ele já estava praticamente morto. E assim,
acaba-se a história de uma nação que tinha tudo para dar certo. De um homem que se levanta, que é chamado para liderar. Um homem que é chamado para libertar o povo de Israel. Que não renunciou em nenhum momento o seu chamado de libertador. Ele renunciou ao seu chamado de rei, mas ele não renuncia ao seu chamado de libertador. Esse homem que foi separado, que foi escolhido, e ele em algum momento negligencia e tem um caso com uma concubina que não era da mesma religião, não aceitava Deus, mas adorava Baal. E começa tudo a cair por terra. Porque mais uma vez, um dos reis que teria, na verdade ele não era rei, mas alguém que foi chamado como rei, simplesmente dá as costas para aquilo que é tão óbvio e deixa acontecer o que aconteceu. 68 filhos foram mortos pela busca desenfreada de um filho, que pela lei de Deus não era para ter acontecido. Porque aquela mulher não era do mesmo povo. Não falava a mesma língua. Aquele filho não tinha direito a nada de Gideão. Mas que se levanta aquele homem. Mesmo não tendo direito de nada, ele se levanta. E simplesmente ele vai querer tirar a herança daqueles que tinham direito e a matar aqueles que tinham direito. O que eu quero falar com você nessa noite, querido? Quando você, como filho legítimo de Deus, não se levanta com o seu chamado, Satanás se levanta para destruir, para tacar fogo, para queimar e para acabar com tudo. E não adianta reclamar. Porque muitas vezes a gente reclama do outro que não faz, mas você também não faz. Ah, mas a situação está do jeito que está, porque ninguém faz. E por que você não faz? Os outros filhos não quiseram. Quem quis é quem não tinha direito. E matou todo mundo. Acabou com a cidade. Matou pessoas inocentes. Feriu quem não deveria ferir. Queimou quem não deveria ser queimado. Porque quem foi chamado não quis. Deus nessa noite te chama como filho e filha legítima de Deus. Como co-herdeiro de tudo aquilo que Ele tem te dado nas tuas mãos. E se as coisas não estão andando do jeito que estão, a culpa não é de quem está fazendo errado. É sua que não se levanta para fazer aquilo que foi chamado para fazer. Está deixando que quem não foi chamado, quem não tem direito a nada, quem foi chamado para ir para o fogo, porque é espinheiro, se levante para fazer alguma coisa no lugar de quem foi chamado como oliveira, como videira, como figueira. Tu foi chamado para dar fruto, comece a dar esses frutos. Não queira ser espinho e não deixe que as situações adversas na tua vida te façam ser espinhos. Porque Deus não te chamou como espinho. Se você for ler todas as palavras que Deus fala sobre espinhos, sobre plantas que não dão frutos, você olha para a situação e tem medo da situação. Porque não tem bênção nenhuma para as pessoas que se colocam nesse chamado. O chamado tem para você que é filho e filha de Deus. O chamado tem para você que se levanta e dizendo, muitas vezes está doendo, mas eu vou lá. Ah, Senhor, estão jogando pedra porque querem o meu fruto, mas eu vou continuar dando fruto. Senhor, está doendo, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar sendo bênção. Eu não vou ser espinho, porque eu não fui chamado como espinho. Eu fui chamado como bênção. Eu fui chamado para dar fruto. Eu queria te fazer entender nessa noite que você foi chamado para dar fruto.
Começa a apresentar o fruto que você está dando nas mãos de Deus. Começa a dizer: Senhor, aqui está o meu fruto. Eu tenho dado isso de fruto. O meu fruto tem servido, Deus, para isso, para aquilo e para aquilo outro. E eu me recuso, Senhor, a não ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu me recuso a não dar o alimento, a não dar a bebida, a não trazer a cura, a não trazer a unção. Eu me recuso a ficar num lugar de crítico, um lugar obstinado, egoísta, que só fere, que só machuca, que só promove, que só quer status, que só quer liderança, que só quer na frente, mas não faz nada. Quer ficar na liderança para dizer: eu sou líder de tal, eu sou, eu faço, eu aconteço. Está curando, está restaurando, está promovendo cura, está dando alimento. Ou não? Só estou procurando status mesmo. Porque é isso que é o status que o espinheiro faz. E quando ele é confrontado, ele acaba logo com tudo. Querido, a honra é dele, a glória é dele. Se você é oliveira, se você é uma fruta, se você é um fruto que dá, se você é essa árvore, que seja uma árvore frondosa, que ainda que venha a ventania, que ainda que venham as águas, que ainda que venha talvez a secura do tempo, a falta de água, o excesso dela, você ainda dá frutos. Você ainda promove frutos. Seja você aquilo que Deus tem chamado para você. E eu quero encerrar essa noite. Eu quero te fazer com que você levante essa noite, com que você ore comigo. E a nossa oração, ela vai se basear na seguinte. Em alguns momentos da nossa vida, como eu falei, nós deixamos de ser aquilo que Deus quer que sejamos, para ser aquilo que nós achamos que devemos ser. Se em algum momento você deixou de ser essa árvore para ser um espinheiro, peça perdão a Deus e diga: Senhor, o espinheiro, ele só veio para ferir, ainda feriu a cabeça do mestre. Eu não vim para isso. Eu vim para dar frutos. Me mostre os meus frutos. Me ajuda, Senhor, porque é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que rega. Eu não quero ser aquilo que eu fui chamada. Eu não quero ser aquilo que eu quero ser. Eu quero ser aquilo que eu fui chamada para ser. Coloca diante de Deus. Peça perdão por muitas vezes ter espetado, ferido, queimado. E peça ao Deus para que teus frutos, você dê fruto e fruto em abundância. Para que você possa ser aquilo que Deus chamou você para ser. E Deus tem um chamado específico para mim e para você nessa noite. Então, ore comigo. Coloque essa mão no seu coração e ora junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do teu altar, Senhor, sabendo que a palavra foi dura e ela começa comigo. Tu sabe quanta relutância eu tive que vir para falar, para entregar aquilo que tu queres. Mas nessa noite, Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos. Eu me coloco diante do teu altar, Senhor. Porque, Deus, a tua igreja, ela tem um chamado específico. A tua igreja tem um chamado, Senhor, específico. Cada um da sua igreja, Senhor, foi separado para uma determinada coisa. Tu tens, Senhor, lutado para que a gente, sabe, Deus, venha dar os frutos necessários para que a gente não seja também como aquela figueira que só tinha a cara de figueira frondosa, mas que a gente realmente tenha um fruto. Que a gente não seja o espinheiro que é lançado no fogo, mas que a gente tenha, Senhor, os frutos que possam entregar para as vidas que precisam e para nós mesmos, para o nosso alimento. Porque é o Senhor que nos rega, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que tem nos separado com um chamado específico, Senhor. Senhor, aquele que planta abóbora, ele não pode colher morangos. Quem planta abóbora, colhe abóbora. Quem planta morangos, colhe morangos. Senhor, se a semente plantada ali foi semente de oliveira, então nos ajuda a ser oliveira.
Se foi a semente de videira, nos ajuda a ser videira. Se foi de figueira, nos ajuda a ser figueira, porque nós não abrimos mão do teu chamado. Nós não abrimos mão de fazer a tua vontade. Nós abrimos mão sim, Senhor, nessa noite, de fazer a nossa vontade, de levantar o nosso eu, de adorar, Senhor, aquilo que não vem de Ti, de levantar templos, Senhor, que não vem de Ti, templos de adoração, Senhor, a ídolos que não vem de Ti, mas que nessa noite, ó Deus, possamos, meu Senhor, começar de novo. Nós não somos o espinheiro que o mundo diz que somos. Nós somos, Senhor, a árvore frondosa, que dá frutos e frutos com abundância, que gera vida no teu reino, que experimenta das tuas águas que vem nos saciar, que experimenta de Ti, Senhor, da terra adubada que vem de Ti, onde nossas raízes se aprofundam. Nos ensina, Deus. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina a sermos, Deus, aquilo que Tu queres que sejamos. Senhor, nos colocamos diante da Tua mão. Ah, Deus, não nos deixa retroceder. Não nos deixa retroceder. Precisamos de Ti, que é o sol da justiça, que traz para nós, Senhor, o crescimento necessário. E que sejamos nas Tuas mãos, ó Deus, aquilo que Tu espera que sejamos, aquilo que, Senhor, Tu tem trabalhado para que sejamos, ó Deus. Seja feita a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Eu não vou parar, é muito longa, eu vou continuar, mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, nas aflições eu tenho que enfrentar. Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou e enviou. Eu tenho um chamado,
Você tem um chamado, saia daqui certo disso. E eu quero falar com você que nessa noite veio nos visitar, querido. Talvez você chegou nesse lugar aqui por um convite ou para visitar. E talvez não conheça Jesus. Mas eu quero nessa noite te dizer que Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te renova, é aquele que está aí com você em momentos de dificuldade. Só Ele. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Eu queria te chamar aqui na frente. Eu queria orar por você. Se você entrou nessas portas aqui, talvez buscando algo, ou o que você anda buscando durante esse período, essa semana, esse mês, esse ano, tu tem buscado tanta coisa, e talvez tenha buscado, mas nada te satisfaz. Sabe por quê? Porque aquele que te satisfaz é o Senhor. Aquele que pode satisfazer a tua alma. Aquilo que você está passando pode acalmar a tempestade da tua vida. Não é as coisas que você tem buscado. Aquilo que vai te saciar e fazer com que promessas sejam cumpridas, situação seja acalmadas, é só o Senhor. E se você chegou nessa noite aqui buscando respostas, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Caso você não queira, eu creio que você terá uma nova oportunidade em Deus. E oro para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Vou chamar o ofertório nesse momento.